da questão do ambiente acadêmico, né? A questão é o seguinte: no ambiente acadêmico, você acredita que o que esteja dominando seja um pensamento ideológico no sentido político mesmo? Cara, eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes a serem feitas hoje em dia. Tem muita conversa sobre isso, mas, assim, tem 3 pessoas do Canadá, se não me falha a memória, que elas fizeram uma pesquisa para provar que sim. E a pesquisa delas... Mas aqui no Brasil elas fizeram? Não, elas espalharam pelos Estados Unidos, apesar delas serem do Canadá. A pesquisa era para provar que o ambiente acadêmico, enquanto um sistema até global, até porque os Estados Unidos, o Brasil usa como referência, né? As melhores revistas científicas estão lá. Elas propuseram fazer uma pesquisa para provar que existe sim uma dominância, na verdade um domínio de pensamento ideológico, que ele filtra aquilo que for conveniente para a sua luta partidária. Se vocês jogarem no Google, é que só vai ter em inglês isso, mas traduzindo ficaria como: por que acorrentar brancos em sala de aula paga a dívida histórica? Vocês vão achar a pesquisa desses caras. Nossa, que título maluco, cara. Esse título é maluco, mas foi a ideia deles, porque eles eram estudantes de, se eu não me engano, sociologia. E eles queriam provar que existiam muitos absurdos no meio acadêmico e que eles estavam sendo publicados como ciência, enquanto não são. E eles pensaram assim, bom, então, para a gente provar isso, vamos usar Vamos fazer o inverso aqui agora. Eles falaram assim, vamos então pegar as palavras que estão na moda hoje em dia. Na moda num sentido ruim, que a grande mídia usa, não dando o devido valor. Então, por exemplo, nas pesquisas deles, eles pegaram trechos do Mein Kampf do Hitler e reescreveram com outras palavras, usando alguns termos que são bem usados de maneira bem desleixada hoje em dia, como machista, opressor e tudo mais, porque a ideia deles era de que o déficit de interpretação estava tão sério que se a pessoa simplesmente enxergasse essas palavras... Ela ignoraria o contexto. Ela ignoraria o contexto, o conteúdo, ia publicar enquanto ciência, porque você usou uma palavra que carrega uma carga que dá a sensação de que você está defendendo uma ideologia. Caraca, velho. E eles criaram isso assim, mas não obstante, vamos criar temas absurdos. Não só a carta de Hitler. Não é suficiente as palavras de Hitler serem publicadas como ciência. E foi publicado isso? Essa que é a pior parte. Eles pegaram e pensaram assim, vamos criar temas absurdos que vão assim destruir mesmo os direitos humanos. Então, o que a gente pode falar? Vamos colocar aí, por que acorrentar brancos em cadeiras na faculdade paga dívida histórica? E eles reescreveram... Não, o título é muito bom, cara. E eles fizeram assim, sabendo que era um absurdo. Sim, cara. Eles criaram até, assim, nomes falsos, porque eles queriam provar que as revistas nem iam atrás para entender quem era a pessoa de fato. E o que aconteceu? Eles, num período de 7 meses, mais ou menos, eles escreveram 17 absurdos nesse sentido. Cada um com um tema pior que o outro. Entendi. E grandes revistas científicas, algumas inclusive que eu já tive que usar como referência, aceitaram e publicaram. E aí o que eles fizeram? Depois eles publicaram a pesquisa de verdade, dando o nome de verdade deles, falando: seguinte, a gente sabia que o que a gente estava escrevendo era um absurdo, isso aqui quem disse foi o Hitler, e eles falaram isso e tal. E aí quando o pessoal percebeu, a comunidade acadêmica ficou dividida. Teve os professores que falaram, eles foram gênios e provaram que existe uma dominância ideológica, sim. E teve os outros que falaram, o que eles fizeram foi antiético porque eles usaram nomes falsos e tudo mais. Eu pessoalmente,
acho que em contextos um tanto quanto extremos, você tem que tomar algumas medidas não convencionais desde que ninguém saia prejudicado. Sim, sim. Ninguém saiu prejudicado aqui. O que aconteceu é que a verdade foi escancarada, sabe? Com isso eu não quero dizer que temas como opressão, machismo, eles não são sérios, mas eu quero dizer que a sociedade hoje em dia, e quem fala bastante isso é o Jordan Peterson, é o Anthony Daniels, que o Jordan Peterson ele é um psicólogo, o Anthony Daniels é um psiquiatra e o Pondé também fala, ele é um filósofo, pela USP, inclusive. Eles falam que hoje em dia, como está todo mundo muito ressentido, como está todo mundo com acesso a aparelhos tecnológicos que permitem você propagar a sua opinião de maneira muito rápida, você não tem tempo para fazer a reflexão. Você não tendo tempo para fazer a reflexão, você não tem tempo para escrever. Você não tendo tempo para escrever, a sua escrita fica pobre. Sua escrita ficando pobre, você não se comunica adequadamente e você pega só o geralzão de tudo e você fica querendo sempre ter a sensação de eu mandei bem.